filosófica, temos três grandes interpretações. E temos uma que escapa à filosofia e se constitui enquanto ciência, propriamente dita, no nosso sentido atual. Então, a primeira acepção, no sentido filosófico de história, podemos chamar de passado. História como realidade histórica. Não estamos falando da disciplina. Tá? Não estamos falando de historiografia. De novo, estamos falando da realidade histórica, dos fatos históricos. O que é em si a história, não o que a gente faz com ela. Tá? Então, a filosofia clássica, que a gente já estudou até, né, pra caramba aqui, e se resume a Sócrates, Platão e Aristóteles, né, considerará a história como passado. O sentido mais imediato é o clássico, como passado. Um significado bastante genérico. E pode dizer, na verdade, duas coisas. Esse sentido aqui, já vou adiantar para vocês, pessoal, que um dos maiores pensadores de todos os tempos na filosofia sobre o que é a história e o sentido da história foi ninguém menos que Martin Heidegger. E muitas vezes ele não é lembrado como um pensador da história, um filósofo da história, mas ele é um gigante, um colosso na filosofia da história. Tá? Muitos dos conceitos problemáticos em história que nós temos, Heidegger formulou pela primeira vez. E ele é um pensador contemporâneo, pessoal. Heidegger morreu na década de 70. Quando os meus pais nasceram, Heidegger ainda era vivo. Sabe? Quase que o meu irmão mais velho nasceu junto, né? Quase junto com o falecimento do Heidegger, cara. Então ele é o nosso amigão aqui da nossa época. O Heidegger é um contemporâneo nosso, pessoal. Tá? Para vocês verem assim, ó, a urgência e a proximidade do pensamento em filosofia da história conosco hoje. Então, a pensar a história a partir da filosofia, gente, não é coisa de pré-socrático, de 2, 3 mil anos atrás. É muito recente a problematização da história pela perspectiva filosófica. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui não é arcaísmo de filósofo, porque os filósofos têm esse problema, né? Eles são muito arcaístas, eles querem voltar no tempo, eles querem fingir que estão em Atenas clássica. Não, de modo algum, jamais quis isso aqui. Esse curso, e o propedêutico, por consequência, ele é hiperatual. Ele é totalmente voltado para nós, homens de hoje, preocupados com o amanhã. Tá? Não, nada de arcaísmo aqui. Então, a problematização da ideia de história como passado vem de Heidegger. E ele dirá o seguinte: temos dois significados. Um mais genérico, que dirá mais ou menos assim: algo que passou, algo que já passou e que não importa mais. Que é quando a gente fala assim: isso é passado, né? Isso aí já deu, acabou. Agora, bola para frente, né? Os ditames populares brasileiros, assim, né? Isso aí é passado, isso aí é coisa de museu, isso aí não importa mais, né? Não, ou seja, não há nenhum vínculo disso comigo, com a minha circunstância. E o resto é história. O resto é para quem tiver curiosidade para ir lá ler. Não nos interessa, não diz respeito a nós. É uma formulação indiferente. Né? Temos essa acepção e temos uma outra que é diametralmente oposta, que dirá o seguinte: que não podemos nos eximir, e eu falei isso no começo da aula hoje, né? Não podemos nos eximir da história. Estamos sempre recebendo sua influência, né, as suas determinações, quer conheçamos, quer não conheçamos. Então, é o que podemos chamar de passado presente. Né? É o passado presente. Então, é a história como um passado que nos determina.
Não há nenhum momento desse passado que não nos determine de alguma forma, direta ou indireta. Naturalmente que a ideia de história como passado, já lemos isso aqui no curso. Nós já lemos isso lá com Platão. Nós já lemos isso com Platão, como um passado que nos determina, em primeiro lugar. A segunda acepção, essa vocês provavelmente também conhecem, é encarar a história como tradição. História como tradição. Só que a depender da pessoa, a depender da opinião social, da opinião política, da opinião religiosa, do nível educacional, etc., vai olhar essa palavra com ojeriza. Vai sentir até um mal-estar quando falar essa palavra. E tem pessoas que vão sentir assim, que legal, tradição, tudo que eu queria, isso é maravilhoso, é o que o mundo precisa, etc. Não é nada disso, nem no primeiro, nem no segundo sentido, pessoal. Não, não, não. Parou, suspende o juízo, vamos com calma. Não se preocupe que nós vamos estudar a palavra e o seu significado mais tarde em 2 textos quase que completamente voltados para esse problema. Tá? Não se preocupe. A história como tradição também foi problematizada por Heidegger, talvez mais do que qualquer outro. Porque o sentido mais conhecido de tradição, de história como tradição, não é nada mais do que uma transmissão de crenças, de preconcepções e de técnicas que produzem o quê? Uma evidencialidade, uma obviedade excessiva para o tempo presente. A ponto de que você não questiona nada do que você recebe, você não verifica a razoabilidade das crenças que você herda, dos hábitos, das visões de mundo. Eu percebo que a tradição oferece um risco colossal. O maior risco do homem é a tradição como transmissão de crença, saber, técnica, em outras palavras, transmissão de cultura. É um risco muito grande não verificar, não experimentar, não refletir, não questionar. Vejam que vem ao encontro do trabalho do filósofo. Vocês lembram do Sócrates? Gente, a gente estudou em detalhes a vida do Sócrates, como ele agia, como ele conversava, a repercussão da vida de Sócrates, dos seus discípulos na escola de Atenas, no Aristóteles, tudo mais. O que Sócrates fez? Isso aqui. O questionamento de uma transmissão automática de hábitos e costumes de séculos herdados e nunca foram avaliados. Isso vem exatamente ao encontro da tarefa do filósofo, da missão do filósofo. Porque essa ideia de que tudo já está resolvido é muito óbvio. Sabe? É óbvio que você tem que trabalhar. É óbvio que o homem é assim, que a mulher é assado. É óbvio que o Estado é assim, que a sociedade é assim, que a religião é assim, que a escola é assim, e que a história é assim. Deste modo, que é o modo que eu recebi e que encontra confirmação na opinião das pessoas ao meu redor. É óbvio, sempre, aquela coisa, né? Sempre foi assim, todo mundo pensa igual, pronto, para por aí. Essa é a ideia de história como tradição. Então, você percebe, escapa muito a concepção partidária, né, faccionista que muitos de nós carregamos. A terceira concepção da realidade histórica diretamente nos diz respeito, que é a história como mundo histórico. História como mundo. A história como uma totalidade espiritual. A história como uma totalidade da criação humana. História que chamamos de história da civilização, chamamos de história da cultura, e os filósofos alemães do romantismo chamaram de
História do espírito. A história do espírito, a vida espiritual dos povos, das culturas, das nações, é o que? É a totalidade da produção humana, da atividade humana, em todos os níveis: arte, literatura, ciência, religião, moral, que é contraposta à atividade da natureza. Então, é uma totalidade vista em contraposição à natureza. Então, nós temos o mundo da natureza, o mundo natural, e o mundo do espírito, o mundo espiritual, que é o mundo da história, é o mundo do tempo, é o mundo da consciência, é o mundo da razoabilidade, da racionalidade. Esse é o mundo do homem. O mundo do homem, e é o mundo divino. É o homem que atua segundo a divindade. Por isso que vocês vão perceber que no romantismo, a gente vai ler um pouco mais sobre o romantismo, os autores alemães em especial, a religião, a teologia em especial a protestante, né, estará muito próxima da filosofia, da atividade filosófica. Não se espanta. Para alguns isso é um prejuízo, para outros é um enriquecimento. Então, é na ideia de história como mundo histórico, como totalidade da cultura, da civilização, do espírito, que reside o tema da filosofia da história. É aqui que nós trabalharemos. Nós vamos voltar para essa concepção já já. Antes de nos aprofundarmos na filosofia da história e na história como mundo histórico, temos uma quarta concepção da realidade histórica que escapará ao nosso domínio, mas que eu preciso citar. Essa quarta é a historiografia, que vai transformar a realidade histórica como um objeto de estudo científico. Aqui não há nenhuma busca por totalidade. Não há nenhuma busca por mundo. Não há uma busca por universal. A historiografia, que se tornará uma disciplina científica, uma ciência independente, que hoje corresponde ao curso de História na faculdade, quando você vai fazer um bacharelado em História, uma licenciatura em História, um mestrado em História, vai estudar História científica, vai comprar obras técnicas de História. Você está nesta área aqui, neste nível, neste campo da realidade histórica como um objeto da historiografia, da atividade humana de escrever a história a partir de uma pesquisa documental, sistemática, de uma análise, de uma interpretação de dados. Como eu apresentei no início, a definição mais genérica. Então, o primeiro aspecto, repito, o primeiro aspecto da historiografia profissional científica é que ela não busca totalidade. E por que ela não busca totalidade? Porque ela já esclareceu para si mesma que a totalidade, o todo da história, quando eu falo totalidade, pessoal, é a história inteira. É tudo que aconteceu, acontece e acontecerá. A ciência não é capaz de alcançar isso. Ela já entendeu que o conhecimento humano racional tem limites. Vocês lembram de quem quando eu falo isso? Vocês têm que lembrar de Kant. Tem que lembrar do Kant. Falou em limitação do entendimento, já pensou em Kant. Um pouquinho em Hume, né? David Hume. Mas, em primeiro lugar, Kant e a sua critique. Critique. A sua crítica. Tá bom? Desde Kant, pelo menos, sabemos que o entendimento humano tem limites. Limites claros que não podem ser subvertidos. Não podem ser subvertidos. Então, a totalidade nos escapa. O que pode fazer a historiografia, então? Ela faz recortes. A historiografia profissional científica ela é fragmentária.
Para alguns, isso é uma atividade negativa, é uma perda. Para outros, não. É um ganho. É um ganho de exatidão, é um ganho de certeza, é um ganho de precisão. Então, ela estudará períodos históricos, que são recortes mais ou menos arbitrários. Os recortes da história, os períodos históricos, as idades, a data das guerras, né? Todos esses dados, que eu já passei vários para vocês, a gente já estudou o século XIV, século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, em especial o 17 e o 18 nós estudamos com detalhes. Vocês viram que eu fiz uma série de usos de nomenclaturas da historiografia. Todo o nosso estudo em história aqui, pessoal, até agora, foi historiografia. Foi recorte, período, consultas em documentos, né? Instituições, leis, dados demográficos, estatísticas. Quando eu frisei bastante datas de invenções com vocês, né? Quando eu falei da invenção da máquina a vapor, da invenção do trem e outros. Como que eu sei? Como que um historiador pode saber, hoje, depois de tanto tempo, quem fez, a data que fez e aonde essa invenção foi apresentada, para quem, sob que circunstâncias? Como podemos saber? Porque há extensa documentação, porque há uma comprovação, tem uma ata, tem um registro, tem uma patente da invenção, um registro em cartório, tem um certificado, né? O sujeito tem uma formação, virou notícia de jornal, né? Tem a manchete, tem um artigo, tem uma pesquisa sobre aquilo, tem um testemunho. Tudo isso corresponde ao alcance da historiografia. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Então vejam que um recorte do tempo, um período histórico, vamos supor que alguém aqui se especialize em século XVIII. Você vai passar o resto da sua vida lendo sobre o século XVIII e você não vai ter conseguido vencer o século XVIII. Você não vai conseguir vencer em detalhes, em riqueza, em profundidade. Vai faltar infinitos dados, sempre faltarão. Vejo que é uma tarefa colossal o estudo da historiografia. Estas são as 4 grandes acepções da realidade histórica. Mas, entramos na ciência agora. E o que nós estamos estudando, o nosso ponto de vista aqui não é o científico por enquanto. Em primeiro lugar, mesmo quando estudamos ciências aqui no curso, nosso ponto de vista sempre é o filosófico. Então, nós buscamos aquilo que o Marcelo apontou antes. Nós buscamos a permanência, nós buscamos a substância, nós buscamos os fundamentos, nós buscamos o princípio e o fim. E para nós, então, a ideia de mundo histórico, que é o terceiro sentido, a ideia de totalidade, é o que diz respeito à filosofia. É o que nos diz respeito aqui e agora, hoje. Então, no sentido de mundo histórico, está a filosofia da história. E aí, a filosofia, voltando para a grande tradição filosófica, a história da filosofia, ela dará para a história, nessa concepção, 5 interpretações principais. 5 interpretações filosóficas para a história enquanto mundo histórico, ou mundo do espírito, mundo espiritual, das realizações humanas. A primeira, aqui vocês já vão estar mais em casa, eu acho que vocês vão se encontrar bem, porque com certeza já leram autores, textos, artigos que falam sobre essas interpretações da história aqui. Então, a primeira é a interpretação da história filosófica enquanto decadência. A história como decadência.
é aquela história ainda embebida de mito. A história a filosofia e a história embebidas de mitologia. Nós veremos isso nas velhas doutrinas das idades ou das eras, como podemos ver entre os indianos, podemos ver entre os chineses e podemos ver entre os gregos de uma forma bem clara. Alguns dizem também que entre os nórdicos também existia essa divisão de idades, só que até hoje eu não li ela exatamente. Eu lembro de ter visto algo assim aproximado numa tradução que eu li da Voluspa, que é o primeiro livro da Edda Poética, né, do Codex Regius. Se escreve Voluspa, né? Se escreve Voluspa, mas a pronúncia islandesa é Voluspa. Na Voluspa, que são as profecias da vidente, a gente traduz assim, as profecias da vidente, atesta idades. Né? O mundo ele atravessa idades desde a criação, no momento da criação, e que a idade presente corresponderia à era do lobo, né? Em que o Sol e a Lua serão devorados por um lobo gigante, Fenris, né? Uma das bestas filhas de Loki. É um pouco distante da nossa experiência brasileira, né? Só para quem tem leituras mais específicas no assunto, mas é mais próximo da gente a doutrina de idades do Hesíodo. Né? Quem já leu aí Teogonia de Hesíodo, eu já havia no começo do curso pedido para que vocês lessem, é um texto bem curto. Há as diferentes idades. Ele divide em metais, né? A idade do ouro, a idade do bronze, a idade do ferro. E nós vimos isso também em Platão. Né? Platão fala de idades, por exemplo, no Timeu, né? Naquela obra mais esotérica, pitagórica, mas vimos também na República, quando ele fala da importância do rei, filósofo, do chefe, criar os mitos, né? Mostrar para o povo que ele vive na melhor das repúblicas e que há tipos de constituição diferente de homens, lembra? Os homens do ouro, os homens do bronze, e que a história atravessa idades, períodos. E os períodos, eles costumam ser piores do que os precedentes. Isso nós vemos também nas sutras indianas, é citado nos épicos indianos, as idades da Terra, as idades da civilização. Nós vemos isso, os yugas, né? Você conhece as yugas, Satya Yuga, Hatha Yuga, Kali Yuga e tudo mais, né? A idade do ouro, a idade tal, a idade tal. Todas elas exprimem a mesma forma filosófica de que houve uma idade régia, dourada, primordial, divina, e a cada idade sucessiva há uma decadência, uma perda maior, a vida se torna mais dura, né? As condições de vida vão se encrudecendo. É a interpretação filosófica, um tanto mítica, da história como decadência. Então é um sentido mais antigo e clássico da filosofia da história. O segundo sentido é a ideia de ciclo. Mas aqui não é o ciclo como assim, ciclo da natureza. Essa ideia de ciclo da natureza ela é moderna. A ideia de ciclo aqui é a que o Nietzsche vai utilizar numa interpretação pessoal dele. Ele vai retirar dos estoicos muito da sua filosofia. E um dos conceitos que Nietzsche vai tomar emprestado da filosofia estoica é a ideia de ciclo, que ele vai traduzir como eterno retorno. É o que é? Literalmente, tudo se repetirá. Então, agora eu estou dando uma aula sobre o conceito de história para vocês. Isso já aconteceu. Nós já nascemos antes, nós já morremos antes, nós já tivemos essa aula antes.
literalmente, não é um sentido poético, não é no sentido imaginativo. Ah, mas isso é um símbolo porque ele quer dizer, não, é isso, só, literal. Já aconteceu e vai acontecer de novo. É a ideia de eternidade do todo. E imutabilidade. Não importa o que eu fizer, eu já fiz. É uma identidade entre passado e futuro. A única coisa permanente é o ciclo de retorno. Vocês já viram isso aonde também? Tudo muda. Só tem uma coisa que não muda, a mudança. Heráclito. Porque a fundamentação epistemológica e cosmológica do estoicismo é a partir de Zeno, ou Zenão, é Heráclito. Bom, eu não, tudo que eu falo em filosofia para vocês dá para voltar para Heráclito, né? Mas eu estou dando só esse parênteses aqui só para cumprir minha função. A ideia de ciclo vai retornar, ainda na ideia de filosofia da história, com um autor que eu sei que vocês conhecem, não sei se vocês já leram, mas é um autor muito interessante e fundamental para ajudar a gente a pensar o século XX, que é o Oswald Spengler. Oswald Spengler, pensador alemão, muito mais filósofo e literato do que cientista. Ele dirá que, na sua interpretação de ciclo, e claro, Spengler era um Nietzscheano, 110%, quem já leu Spengler sabe, e quem não leu Spengler também não tem problema, porque é só você ler a introdução da Decadência do Ocidente que ele explica lá. Eu tenho duas referências máximas para pensar a história da civilização. Primeiro, Goethe, segundo, Nietzsche. Ele deixa bem claro, ele não dá muita volta. Tá? Então é a partir de Goethe, Nietzsche, dos estoicos, né, do Heráclito e mitos antigos, dirá que não são os fatos que se repetem. Então, eu estar aqui hoje dando aula para vocês, não é isso que vai se repetir. O que vai se repetir não é o conteúdo, é a forma que se repete. É a forma que se repete. Então, haverá sempre um momento na cultura, na civilização, em que as pessoas se reunirão livremente para estudar assuntos urgentes, necessários, vitais, que não são estudados, abrangidos, contemplados pelas instituições formais. Sempre houve e continuará havendo esse tipo de encontro, esse tipo de circunstância, essa forma aqui de estudo, de apreciação, de relação, de vida, de cultura. Spengler dirá, então, que toda cultura, toda civilização obedece ao princípio natural de nascimento, crescimento e morte. Ele resume em 4 fases, né? 4 fases, e aí vem aquela interpretação das 4 estações. Essa é a ideia de ciclo. Ciclo. Percebo que as ideias estão mais ou menos vinculadas, elas aparecem às vezes junto. Decadência também inclui ciclos, mas são ciclos maiores, né? Porque se por exemplo, a Satya Yuga, acho que é a Satya Yuga que é a melhor, né? A primeira divina, ela se repetirá, ela voltará depois da dissolução total do último período da Kali Yuga, né? Então, a Idade do Ouro retornará com o final da Idade das Trevas, com o final da Idade do Ferro, né? Retornará. Então, vocês percebem que também a ideia de história como decadência, ela também é cíclica, só que é um ciclo diferente, é um ciclo maior. A terceira acepção filosófica é a acepção de acaso. Interpretação da história como um grande acaso. Essa aqui não tem muitos adeptos. Um dos maiores nomes dessa acepção é o Schopenhauer. Nós podemos encontrar essa acepção também no Freud, que há muito contato de ideias na interpretação cultural e histórica do Schopenhauer e o Freud. Que dirá, então, que, assim, em resumo, a natureza é ordenada. A natureza obedece leis e ciclos. A cultura humana, não. É uma bagunça.
Lembra um pouco a historiografia profissional, né? Lembra um pouco. Tá? Dá uma vinculada, né? Schopenhauer dirá que, em primeiro lugar, a história real é a história da vontade. E ela não tem nada a ver com a cultura. A cultura se distanciou da vontade. Ela inventou outra vontade para obedecer, que é o quê? A razão. Né? A razão é uma invenção do homem para tentar silenciar e escapar à vontade, o V maiúsculo, né? A grande vontade, que é o quê? É um grande instinto ao qual não podemos escapar por mais que queiramos. E é esse conflito que gera o tédio e o sofrimento. É muito legal, né? Schopenhauer é muito joia, cara. Só que tem que ler com cuidado, né? Não é qualquer um que pode ler Schopenhauer. É a ideia da história como um acaso. E a quarta é mais conhecida, que é a história como progresso. Ah, meu Deus, progressismo! Não, calma, pera lá. Vamos devagar. Não é isso. Assim como eu falei, vamos com calma na ideia da tradição, aqui nós também precisamos ir com calma na ideia de progresso. Segurem os seus corcéis alados, lá do Fedro do Platão. Segurem os cavalos. Vamos caminhar devagar. Aqui a ideia de progresso é o progresso problemático. Progresso problemático. O que significa progresso problemático? Significa que o progresso é um problema que temos que resolver. Não é uma necessidade, não é uma lei da natureza, uma lei da cultura, uma lei da história. Nós não progredimos necessariamente. Isso não é progressismo. Não tem nada a ver. Aqui o progresso é um problema. O grande Voltaire, ele continua essa ideia, porque Voltaire foi um historiador também. Ele tem obras só de história. Claro, numa perspectiva filosófica, evidentemente. Né? Ele vai propor não uma história ideal eterna, nessa acepção do Vico meio religiosa. Ele vai colocar como ideal a ilustração. A ilustração, o esclarecimento do homem enquanto indivíduo e do homem enquanto nação é o grande ideal do progresso histórico. A história deve progredir em busca da razão, em busca da ilustração. Essa ideia será repetida por Immanuel Kant. Kant continuará com essa ideia de progresso da razão problemático. É um problema que o homem tem que resolver. O homem tem que superar os seus instintos baixos, superar a superstição, a crença, o dogma, a violência, a disputa irracional. E ele deve atingir a ilustração. O texto em que Kant discute isso nós vamos estudar no curso. É um dos textos clássicos de História Universal. Já vou apresentar o que isso significa para vocês logo em seguida, não se preocupe. E depois, um filósofo contemporâneo nosso, que foi um estudante e colega do Martin Heidegger, que se chama Karl Jaspers. Karl Jaspers. Se escreve Jaspers. A gente fala aqui Karl Jaspers, né? Karl Jaspers. Ele vai propor a mesma coisa, progresso, problemático, em busca da razão, da verdade, da libertação do homem. E o ideal não é só esse esclarecimento. O ideal da história deve ser uma unidade da humanidade. Mas essa unidade não é uma unidade política, não é uma unidade étnica, é uma unidade do entendimento. É um tipo de república universal. Uma humanidade cosmopolita. É o termo que o Kant vai usar. Todas as repúblicas humanas, todos os países, os estados, se compreenderão racionalmente, se relacionarão racionalmente
e trabalharão todos juntos pelo bem comum. Essa, segundo Kant, e claro, agora com Jaspers no nosso tempo, dirá que este é o verdadeiro objetivo da história humana, claro. Tá? Uma unidade na humanidade, uma unidade racional. Todos devemos conversar mais, nos relacionar melhor. É o que o Jaspers chama de busca por amor. Amorosidade, ele vai falar em amorosidade entre as nações, os povos, etc. Okay? E a quinta e a última interpretação, que nos é particularmente muito importante no nosso curso, daremos bastante atenção a ela, agora sim vem a ideia de progresso necessário, progresso inevitável, a ideia de ordem providencial. Aqui temos a atuação de uma providência na história. A história segue um curso necessário, que não poderia ser outro, não poderia ser diferente. Então, aqui é a história como necessária e não como possível. A ideia de um progresso inevitável. Então, aqui o homem não escolhe o progresso. Aqui não é um problema. Nessa interpretação, o progresso não é problemático. Não importa o que eu fizer. Não importa o que nenhum de nós aqui fizer. O progresso acontecerá. Se ficarmos na frente dele, ele nos esmaga. Ele nos atravessa, ele nos carrega. Como se não fôssemos nada. E o progresso continua na história. Isso aqui não tem nada a ver com progressismo, hein? Com o que nós chamamos de progressismo hoje. Nada a ver. Tá? O progresso na história continua, não é de uma forma deliberada, não é de uma forma eleita, até a perfeição definitiva. Percebam que essa ideia aqui lembra um pouco a ideia de idade do ouro, né? A idade do ouro. Chegaremos num momento de perfectibilidade jamais atingido. Só que aqui não é um ciclo. É um progresso único. Não é a ideia de ciclo mitológico, não é a ideia de decadência. É uma ideia de ascendência em mão única. Existe uma providência no fundo da história, na base da história e no cimo da história, que a impulsiona. E quanto a isso, não podemos fazer nada. A primeira fonte filosófica dessa ideia está em Orígenes. Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria. Lá no século II, no segundo século da nossa era, Orígenes foi aluno de Clemente. Deu para pegar a influência do cristianismo, né? Deu para pegar. Ele foi aluno de Clemente. Ele foi parte da tradição cristã, que se chama de cristãos antignósticos. Clemente foi um dos responsáveis, dizem, né, que ele que batizou o nome de gnóstico, gnose, gnosticismo. Porque até então os homens que seguiam as tradições egípcias, caldaicas de interpretação do cristianismo, que hoje nós chamamos de gnósticos, com destaque para Basílides, um dos maiores gnósticos, eles não se chamavam assim. Eles não eram representantes da gnose como conhecimento, como uma doutrina. Eles seguiam um caminho natural deles. É Clemente quem vai se opor a esse grupo de homens e vai defender a ideia de que a fé é muito mais importante que a busca racional, simbólica, alquímica, etc., para a salvação. Tá? Então, Clemente foi professor de Orígenes em Alexandria. Orígenes vai falar, então, de uma ideia que é muito cara. Por outro lado, essa ideia entrou na gnose mais tarde, porque até hoje nós temos a gnose, né? A gnose moderna, a gnose contemporânea, que se mistura com o esoterismo, etc. Essa ideia aparece, inclusive,
No espiritismo, eu já vi isso em livros espíritas, porque o espiritismo ele bebe pra caramba da fonte gnóstica, e ele não fala, né? Eles não falam, o espírita não fala, mas ele plagia todas as ideias do gnosticismo, e ele plagia um monte de conceitos do hinduísmo, mas ele não fala. Eles inventam, eles dizem que isso foram os espíritos que revelaram. Tá? É a ideia de que os mundos passam por um processo de reeducação. Ou seja, houve uma grande queda, isso todo gnóstico fala, né? Houve uma queda original, lembra aquela coisa do Lúcifer, né? De um anjo belo, magnífico, inteligente, a coroa da criação, que se corrompeu com a ambição, a inveja e a ganância em disputas com o próprio Criador, né? E ele cai do paraíso para o inferno, né? E a ideia da queda de Adão, né? A queda do homem, a decadência do homem, ele tem a vida cada vez mais curta, ele tem que trabalhar cada vez mais, ele fica cada vez mais doente, ele fica cada vez mais fraco, ele é cada vez mais burro, etc. Tudo isso é um grande processo de decadência humana, decadência angélica, decadência dos deuses, decadência do mundo. Vocês percebem que uma coisa vai encaixando na outra. Então, o homem, depois que veio a revelação divina, né, Cristo, ele reaprendeu o caminho para ascender até o divino de novo. Então ele precisa passar por um processo de reeducação. Ele tem que aprender, ele tem que voltar à origem, né? Ele tem que voltar a ser divino, reaprender a ser divino. Então Orígenes traz a ideia de que os mundos se reeducam, que os períodos históricos se sucedem num grande processo de ascensão humana, até que ele retorna a Deus, até que ele se encontra com Deus, até que a história toda, todos os povos, todos os homens se reencontram com Deus numa mistura mística que ele vai chamar de apocatástase. Então tem a ideia de apocalipse, né? Aqui não é uma grande dissolução, é uma grande união, uma apocatástase, em que o homem se liga completamente com Deus. Okay? A ideia parecida será emitida por Santo Agostinho. 200 anos depois, no século IV, Agostinho dará essa interpretação da história como uma ordem de providência quando ele escreve o livro A Cidade de Deus. Na Cidade de Deus existe um grande conflito entre a cidade terrestre, que é onde nós estamos aqui, a cidade dos homens, e a cidade celeste, do céu divina de Deus. Há um grande conflito, uma conflagração, e a vitória final será, inevitavelmente, a vitória de Deus na cidade divina celestial. Essa ideia aqui vai retornar, essa interpretação aqui de que há uma ordem cósmica, existe uma providência que cuida da história do seu curso, vai voltar com os românticos. Em primeiro lugar, essa acepção da história retorna com Johann Gottlieb Fichte. O Fichte, do romantismo alemão, ele dirá que a história tem dois planos. Um plano a priori e um plano a posteriori. O plano a priori da história é o plano providencial. É a dimensão da providência divina, que surge antes do homem, antes da história começar. Já existe um plano, um programa, um curso, uma determinação para a história. A civilização, então, os fatos empíricos da cultura do homem, daquilo que criamos e pensamos, é o a posteriori, é o que vem depois. Depois de Fichte, do contemporâneo a Fichte e um pouquinho posterior, temos Hegel. Aqui a coisa fica séria. Porque o Hegel, ele suprime as diferenças. Né? O Hegel, ele é o cara que chega determinando assim, ó,
parou a palhaçada, todo mundo vai calar a boca, porque eu vou falar. E o que eu falar, vocês anotam e decora. Ponto. Tanto que era assim que ele dava aula, né? Hegel só ditava. Tipo eu, assim. Você cala a boca, escuta. Assim, ó, o Hegel, ele suprimia essas dualidades. O Hegel, ele tem uma... A filosofia de Hegel, ela é bem monista. Ele procura unir as diferenças numa coisa só. Ele é universalista mesmo. Ele dirá assim, ó, ele vai suprimir essa separação de a priori e a posteriori, tanto que ele também suprime as separações que o Kant faz. Né? O Hegel, ele elogia muito a obra kantiana, os méritos de Kant são muito grandes, mas o Hegel procura dar um passo além de Kant. Ele suprime as limitações da razão que o Kant dá. Ele dará poderes, ele dará, basicamente o Hegel ele assevera a onipotência da razão. A razão pode tudo. Não tem essa história de limite da razão. Então ele vai dizer assim, ó, não tem essa separação de a priori e a posteriori. Na verdade, tudo é providência. Tudo é providência, cuida de tudo. A razão interpenetra tudo, antes e depois. É absolutamente um. Não tem dois mundos, não tem duas histórias, não tem dois níveis, não tem dois lugares, não tem ciclo. É uma coisa só. Tudo é um só. É o absoluto que governa o mundo. O que a filosofia faz? Assim, ó, Hegel vai dizer o seguinte, enquanto a religião ela propõe a relação do mundo e Deus, de Deus e o mundo, do homem com Deus, Deus no homem, a filosofia demonstra. A filosofia demonstra a relação que se dá entre o mundo, ou a história, e Deus, ou o absoluto. Ela vai demonstrar por meio dos laços racionais que existem na história. Hegel dirá e demonstrará que a razão está na história, a razão é a história, a razão comanda a história, por dentro, por fora, por cima, por baixo, do pequeno ao grande. E nos cabe ver isso. Nos cabe entender isso. Nos cabe perceber isso. Isso é o que o Hegel vai dizer. Não é necessário nem ter uma religião para concordar ou não com essa interpretação. Por quê? O marxismo e o positivismo, eles continuaram com essa interpretação de um progresso necessário, inevitável, e um tipo de planificação para a história, de destino fixado, mas sem Deus. Sem Deus. Basta que você acredite na ideia, que você concorde. Não precisa. Basta que você concorde com a ideia de que há uma ordem necessária. Por exemplo, Marx, quando ele fala do fim da história, da ditadura do proletariado, da superação do capitalismo, por exemplo, ele vai dizer que isso vai acontecer fatalmente, como se fosse uma lei da natureza. Não importa o que o proletariado faz, ou o que a burguesia faz, o capitalismo vai cair como uma lei. Isso já está decidido. É necessariamente assim. A ideia do positivismo, como nós estudamos, né, de que um ser absoluto, eles não falam Deus, né? Ou a maçonaria também, que fala de um ser absoluto, mas dentro das lojas ela não exige que você tenha uma religião declarada, apenas que você concorde com os princípios da ordem. Percebam, é uma acepção religiosa porque ela
demanda uma crença. Ela demanda que você concorde de modo pressuposto com ela. Antes de eu demonstrar, eu preciso que você concorde comigo em alguns pontos. Senão a gente não consegue conversar, entendeu? Então, existe uma predisposição, um pedido, né, que você suponha que há uma ordem histórica prévia. Certo? O Hegel já fez isso nas suas lições lições de filosofia para uma história universal, que nós vamos ler aqui no curso, umas partes. Ele já faz isso. Mas ele faz isso ainda de uma forma um tanto quanto espiritual. Uma forma espiritual, de uma forma teológica ainda. Já o Marx e os positivistas, não. O Hegel já era um crítico da historiografia alemã. Quando ele começa a falar sobre história, ele já se contrapõe aos historiadores. Eu vou falar sobre isso agora em seguida. Existe essa bifurcação entre o filósofo da história, que vai para cá, pega um caminho, e o cientista da história, né? O historiador, como a gente chama, ele vai para lá, ele pega outro caminho. Eles não se conversam. Geralmente eles se odeiam. Geralmente se odeiam. Então, vem dessas ideias modernas do progresso problemático, então dessa concepção do progresso problemático e da ideia do progresso necessário como a providência, que vai surgir na Alemanha, que vai surgir entre os alemães, a chamada Weltgeschichte. Weltgeschichte, que é o que nós traduzimos como história universal. História cósmica também. História universal, história cósmica. Weltgeschichte. A Weltgeschichte, então, ela é uma disciplina, um tema de estudos do filósofo. Só o filósofo faz Weltgeschichte. O cientista, não. O historiador, não. O que o filósofo pode fazer, é consultar as obras de historiografia. Ele pode ou não, se ele quiser, se utilizar da história científica. Mas a história científica, a história dos fatos, da empiria, dos documentos, não impacta e não muda em nada os princípios da história universal. É um outro nível. É a leitura do universal. Então, assim, o Fichte apresenta, com estas palavras, a proposta da história universal. Ele vai dizer que é uma busca com clara inteligência. Clara inteligência é uma busca com clara inteligência do universal, do absoluto, do eterno e do imutável, que guia a espécie humana. É isso o que buscará o filósofo da história universal. O Hegel, como havia comentado, ele chama o historiador profissional do seu tempo, falando aqui, o tempo de Hegel, neste momento, é a década de 10 do século XIX, então estamos falando de historiadores alemães e franceses de 1810 a 1820, ele chamará estes homens de filólogos, no sentido pejorativo. Ou seja, eles são apenas intérpretes de textos e documentos. O historiador, ele é só um intérprete textual. Ele modifica a história. Ele não é fiel à verdade da história. Ele modifica a história porque ele aplica quaisquer categorias de análise arbitrárias para a compreensão da história. E ele nunca chega na verdade, até porque lhe falta um acesso à razão universal. Ele se limita a particularidades, especialidades, parcialidades, usa categorias de uma forma não reflexiva, e assim fica vítima de uma série de prejuízos. O historiador universal, o filósofo, então, da história, ele não depende de materiais.
Ele não depende de instrumentos e técnicas, nem de acesso ao documento. Ele pode atuar e ele deve atuar apenas, única e exclusivamente com a razão. Apenas com a razão.